E aí, pessoal, tudo bem? Vamos falar do esporte, porque o esporte anunciou a renovação do contrato do técnico Jair Ventura para a temporada 2021. Né, o Jair, que salva o esporte do rebaixamento, né, pega um esporte que vinha mal, dá uma ajeitada ali no time, o time chega até a frequentar a metade de cima da tabela em determinado momento, mas claro, imaginava-se já que a briga mesmo era para não cair, e é o que acaba acontecendo, né, o esporte vai perdendo terreno ao longo do campeonato, mas escapa do rebaixamento, passa um susto, mas talvez tenha sido até menor do que muito torcedor imaginava. Ao longo da temporada 2020, muita gente criticou o esporte por praticar um futebol muito defensivo, né? Um time com pouco repertório na frente, que baseava seu jogo em se aguentar lá atrás e ver o que dava para fazer na frente, né? E daí isso vai muito contra assim, o futebol que a gente gosta mais de ver, o futebol que a gente deseja, o futebol que o torcedor se empolga mais, e o futebol que tem sido mais praticado. Agora, no caso do esporte, eu acho que também a gente tem que chegar e entender a realidade de cada time. Uma coisa é o que a gente gostaria que acontecesse, gostaria que todo mundo fizesse, ou o que a gente exige que certos clubes que têm certo nível de investimento façam. Outra coisa é a situação prática real do esporte. No final das contas, o time que o Jair montou, um time bem defensivo, era o que tinha para hoje. Né? No início do campeonato, já se falava em Recife que escapar do rebaixamento seria como se fosse um título, porque o Sport tinha investimento muito baixo e não tinha condição de mudar muito essa realidade. O time tecnicamente era muito limitado, foi montado meio que do jeito que deu, e o próprio torcedor lá em Pernambuco via o Sport como um dos candidatos mais fortes ao rebaixamento. Né? No final das contas, o time escapa, o Jair Ventura até um sinal de como a situação lá era uma situação vista como delicada, é que no jogo em que o Sport garante a permanência na Série A, os jogadores até jogam lá, né, a água em cima do Jair Ventura na coletiva, tudo comemorando bastante, como se fosse um título. E de fato até justificado, né? O Sport trabalhou com muitas dificuldades, com muitas limitações nessa temporada e fez um campeonato mais seguro do que se imaginava. Por mais que a colocação final e a pontuação final tenha sido ali em relação à zona de rebaixamento, no final das contas a trajetória como um todo fez com que o Sport ficasse fora dessa zona de rebaixamento quase que o campeonato inteiro. Sempre prestando atenção nela, tomando cuidado, olhando para baixo ali na tabela, vendo se alguém não estava aparecendo, estava chegando, mas o torcedor do Sport não ficou vendo o time dele muito entre os 4 últimos colocados. E isso é importante. Isso denota que, apesar de tudo, o Jair Ventura, dentro do esquema dele, conseguiu tirar o que dava para fazer. Então, eu acho que a festa é justificada e eu acho que a permanência dele é justificada. O futebol é limitado? É limitado, mas não dá para exigir tanto mais o esporte para o Campeonato Brasileiro. A questão era se salvar com o que dava para ganhar fôlego, para de repente, daqui em 2021 ou 2022, começar a recuperar um pouco o fôlego financeiro para começar a investir mais no time e ter um pouco mais de qualificação. Mas o time do esporte, no final das contas, talvez os grandes destaques do time no campeonato tenham sido jogadores de defesa. O Luan Poli no gol e a dupla de zaga Maidana e Adrielson. Inclusive o Maidana até como figura ofensiva, fazendo muito gol de pênalti, inclusive, né? Mas, no final das contas, o Sport acho que fez uma boa campanha dentro do que se esperava. A gente gostaria de ver um time que jogasse um futebol mais bonito, mais ofensivo, a gente gostaria. Mas, assim, acho que não dava para exigir isso do Sport dessa vez. Só fica um alerta que agora a temporada virou. E no que a temporada vira, o Sport vai deixar de jogar o Campeonato Brasileiro por um tempo. Vai jogar Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Campeonato Pernambucano. E o Sport, que é um time limitado financeira e tecnicamente no padrão do Campeonato Brasileiro, para o padrão de Copa do Nordeste e principalmente de Campeonato Pernambucano, mas também de fase inicial de Copa do Brasil, ele passa a ser um time que é que já é mais qualificado do que muitos dos seus adversários. Então, acho que dá para imaginar um time, não vou dizer um time que no final das contas vai se descaracterizar, afinal das contas o Sport tem como principal meta da temporada de novo fazer um campeonato brasileiro competente. Né? Então o Sport tem que pensar que a montagem de um time que vai ser competitivo no brasileiro dentro das suas limitações ainda é o principal. Mas
se nesses jogos contra adversários mais fracos o Sport apresentar um pouco mais de recursos ofensivos, dá para pedir isso, dá para exigir isso. Não que o Sport passe a ser um time dominador, um time que goleie e tudo, porque no final das contas vai um pouco contra tudo que esse time foi montado para fazer. Mas dá para exigir um pouco mais, e que pelo menos o Campeonato Pernambucano não seja tão ruim quanto o último, quanto o Sport até vai para o grupo ali que ia lutar para fugir do rebaixamento, né? Mas dá para pedir um pouco mais do Sport, sim, e isso é um trabalho, já a primeira coisa que o Jair Ventura tem que fazer, porque o torcedor acho que entendeu muito bem as limitações do time e porque o time teve essa característica de jogo no Campeonato Brasileiro. Mas agora em Campeonato Pernambucano, Copa do Nordeste, o torcedor vai exigir um pouco mais de protagonismo na hora da bola rolar, né? Então acho que o Sport vai ter que aproveitar e trabalhar um pouco nisso, e até pode usar o fato de ser um campeonato com nível técnico um pouco mais baixo para até servir um pouco de treino para isso, para de repente até ver se no Campeonato Brasileiro até já mostra um futebol um pouquinho melhor. Mas eu acho que a renovação com o Jair Ventura é justificada. Ele fez sim um bom trabalho, um trabalho que a gente pode falar que o futebol não é mais bonito, sei lá o quê, mas não, é o que dava, é o que o Sport precisava e ele entregou, né? Então os jogadores no final das contas têm bons motivos para ter feito a festa que fizeram, e a diretoria tem bons motivos para renovar com o Jair Ventura, e a torcida tem bons motivos para ter gostado dessa renovação, tá? O trabalho foi bom dentro do que podia ser feito. Agora dá para pedir que o Sport evolua um pouco, né? Considerando o nível dos adversários um pouco mais fracos, mas também não pode esquecer que querer mudar completamente esse time para depois chegar ele tá meio desmontado para voltar a ter aquela política ali de mais limitação que vai ser enfrentar os times mais ricos do futebol brasileiro a partir de maio, junho, daí também o Sport não pode perder isso de vista, tá? Mas o Sport fez bem ao renovar com o Jair Ventura, e acho que a torcida do Sport faz bem em aceitar e comprar a ideia desse trabalho. Acho que não é um trabalho que tem que ficar se criticando inicialmente, porque o futebol não é o que a gente quer. Porque nem sempre a gente tem o que a gente quer, às vezes a gente tem que ter o que dá para fazer, e o que o Sport dá para fazer é o que fez bem nesse Campeonato Brasileiro de 2020. Tá bom? Bom, se gostou do vídeo, dá joinha, não gostou, dá o joinha para baixo, se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificação, escreve aqui embaixo o que vocês acham aí, o que vocês acham que o Sport poderia fazer. Se você for torcedor do Sport, principalmente, diz se você gosta desse time, se você esperava que o time fizesse mais, menos, qualquer coisa assim, né? O que você espera do time para essa temporada? Até se você não gostou do time do Jair Ventura, discorda de mim, também aproveita e se manifesta lá embaixo, tá bom? Tchau, tchau.